Parlamentares e o subprocurador-geral do Ministério Público no Tribunal de Contas da União pediram a investigação sobre um suposto orçamento paralelo do governo federal. Os recursos estariam sendo usados para atender aliados em troca de apoio no Congresso Nacional. Os pedidos foram feitos após reportagens do jornal Estado de São Paulo, que indicam que o presidente Jair Bolsonaro criou um orçamento secreto no ano passado em troca de apoio no Congresso. A reportagem aponta um conjunto de 101 ofícios que foram enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, em que foi criada uma espécie de orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. Os ofícios dos parlamentares não estão disponíveis para acesso público. Boa parte do dinheiro foi usado para comprar tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados, acima da tabela de referência do governo, e também para obras em que o Tribunal de Contas da União apontou suspeitas de irregularidades e que, por isso, não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu que a Corte apure o caso. No pedido, o procurador afirma que a situação requer a atuação do Tribunal de Contas a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que, porventura, venham contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais, favorecendo determinados parlamentares em retribuição a apoio aos projetos do governo. Ele diz que os fatos noticiados podem caracterizar crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária. A TV Globo teve acesso aos ofícios que parlamentares aliados do Palácio do Planalto mandaram para o Ministério do Desenvolvimento Regional, indicando exatamente para onde os repasses deveriam ser feitos. Em um dos documentos, enviado para o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, indicou um total de 71 milhões de reais para a compra de máquinas e obras. Mais da metade desses recursos é para o estado do senador, o Amapá. Neste outro, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, também pede à Codevasf especial atenção para viabilizar a transferência da cota dele e diz que foi autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência no valor de 12 milhões de reais. Em outro documento, o deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, vice-líder do Bloco de Centro da Câmara, diz que está sendo contemplado com R$ 600.290. Todos esses pedidos de parlamentares foram feitos no ano passado, antes da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentária que permitiria que deputados e senadores determinassem o destino dos recursos nesse tipo de emenda. Bolsonaro alegou que o dispositivo feria o princípio da impessoalidade na administração pública. Mas, mesmo com o veto, os ofícios mostram que o governo continuou permitindo que os parlamentares indicassem onde o dinheiro deveria ser aplicado. O que chama a atenção é a forma como esse orçamento paralelo foi feito, por meio das chamadas emendas do relator do orçamento. Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e que são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam apenas alguns parlamentares, de acordo com acertos informais feitos entre eles, o relator e o governo federal. Economistas e especialistas em orçamento dizem que essas emendas são mais difíceis de rastrear e que o fundamental é investigar a denúncia. A meu ver, tem imoralidade, sim, porque não está havendo isonomia, porque não se sabe qual foi o critério que alguns parlamentares puderam fazer ofícios e destinar recursos, né, para as suas áreas, para os seus currais eleitorais, enquanto outros, a maioria, inclusive, não teve esse privilégio. Então, isso tem que ser apurado porque, eventualmente, pode ter caracterizado compras de apoio político às vésperas de eleições para a Câmara e o Senado, o que indicaria, inclusive, uma ingerência do Executivo sobre o Legislativo. Isso precisa ser melhor explicado. É preciso ter transparência nesses critérios
para que a gente saiba como é que o recurso público, e é um recurso relevante, está sendo gasto, está sendo direcionado. A bancada do PSOL no Congresso enviou o pedido para que o Ministério Público Federal também investigue a denúncia. E no Congresso já há um pedido de abertura de CPI para investigar o suposto esquema de criação de orçamento paralelo do governo. O pedido foi feito pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, aliado do presidente Bolsonaro. Agora ele precisará colher a assinatura de pelo menos 27 senadores apoiando a abertura da CPI, antes que o presidente Rodrigo Pacheco analise o requerimento.